Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vou falar sobre distribuição de lucros. Parece incrível, mas para distribuir lucro é preciso que a empresa demonstre que ela teve lucro. Não posso pegar uma empresa qualquer que eu nem faço contabilidade e dizer, toma aqui R$ 10.000, eu vou lançar aqui como distribuição de lucro. Não, eu tenho que fazer o balanço e mostrar que tem lucro. Se eu distribuir lucro sem comprovar a existência, aí eu pago INSS e imposto de renda, existe a tributação. Então, a isenção na regra de hoje está condicionada à comprovação da existência contábil do lucro. No caso das empresas optantes do Simples e das empresas optantes pelo lucro presumido, existe uma alternativa que é distribuir percentual de presunção do lucro, que está fixado em 8% para comércio e 32% para serviço, deduzido dos impostos devidos. Poderia fazer uma alternativa, mas se eu quiser distribuir mais do que isso, eu vou precisar, mesmo quem está no Simples ou quem está no lucro presumido, eu vou precisar fazer um balanço e mostrar que teve lucro maior do que isso. Outra questão, ela pode se desproporcionar à participação de cada sócio no capital social. Então, eu e Pedro temos uma empresa meio a meio, mas nós poderíamos, no contrato social, estatuto, determinar uma distribuição livre. E aí, numa assembleia de cotista, nós decidimos, por exemplo, é metade-metade. Aí nós vamos distribuir 70% para Pedro e 30% para João. Apesar do capital social estar 50-50. Já vi casos de estados dizendo o seguinte: então, peraí, se você vai distribuir desigualmente, se o João abriu mão para deixar que o Pedro receba 20% a mais, isso é uma doação. E se é doação, eu quero o meu TCMD. A legislação federal diz tudo bem, pode distribuir. O Código Civil, se o contrato social não proibir, os sócios podem distribuir à vontade. Mas a ganância tributária é tão grande que tem estado por aí que diz, opa, se você distribuir desproporcional, eu quero imposto sobre doação. Há uma discussão que, se houver uma razão negocial para a distribuição desproporcional, tudo bem. Agora, se for só acordo entre os sócios, há o risco de ser uma doação. A distribuição de lucro não paga imposto atualmente, mas ela não é dedutível no lucro real. Então, a empresa paga imposto inteiramente para depois poder distribuir os lucros. Outro aspecto em relação a isso, há casos de empresas que distribuem o lucro e que depois o INSS diz: isso não é lucro, é remuneração disfarçada de lucro e eu quero a contribuição do INSS sobre esse valor. Então, a gente traz algumas recomendações. Se você me pedir agora qual é o artigo do Código Civil que diz que tem que ser assim, não tem esse artigo lá. É uma recomendação. Se você puder, prefira distribuir em períodos não mensais. Por exemplo, todo mês eu distribuo 10.000 de lucro para cada sócio. Pode ficar com cara que é prolabore. Pode ter uma coisa desconectada. Pior ainda, né? Se for valor igual todo mês. É diferente. Terminei o ano, apurei 240 mil de lucro na empresa e decido distribuir o ano seguinte 12 parcelas de 20 mil. Aí eu faço uma ata e documento isso. Agora tem muita empresa que nem termina o ano e já quer distribuir lucro. Isso pode ser confundido com prolabore. Evite pagar a despesa dos sócios para lá no futuro abater de lucro. O ideal seria distribua para o sócio e ele paga a empresa dele. E fuja o máximo que você puder da distribuição antecipada de lucro. É assim, eu não fechei o balanço, mas o sócio quer dinheiro e eu mando o dinheiro para ele e lanço como se fosse uma distribuição antecipada de um lucro que eu ainda não apurei. Tome cuidado com isso, porque tem casos que isso vira problema. Para terminar no alerta desse pedacinho, dizer que há uma legislação que diz: se a empresa não está pagando imposto em dia, ela não pode distribuir lucro. A legislação é nesse sentido também. Tudo isso para dizer que quando a gente diz assim, distribuir lucro na regra de hoje é isento de imposto. O que estou querendo dizer é isento de imposto seguindo esses cuidados todos que estamos comentando agora. Não posso pegar qualquer dinheiro, botar um carimbo e dizer isso é lucro e pronto. Eu falei os tipos de distribuição. E tem também o quebra-galho. O que eu vejo muito e não recomendo, que é perigosíssimo, é usar o artifício da empresa em emprestar dinheiro para o sócio. A não ser que a empresa tenha o objetivo de atividade financeira, pode ser remuneração disfarçada. Então a empresa mandar dinheiro para o sócio, contatos de mútuo, conta corrente, precisa de um cuidado maior ainda. Conversa primeiro com o advogado, faz o contrato bonitinho, tem que pagar IOF sobre esses empréstimos e sobre esses mútuos, e ainda assim corre o risco de ser questionado pela Receita Federal. Então o fluxo de dinheiro da empresa para os sócios tem que ser cuidado. Ou ele é prolabore,
Ou é distribuição de lucros ou é juros. Na pior das hipóteses, e puder evitar, se for empréstimo, tem que documentar. Tem que ter alguma coisa formal em relação a isso. Se você entende que esse vídeo foi importante para você, considere compartilhar. A Microfisco está há 30 anos prestando consultoria na área tributária. Venha para a Microfisco.